3 erros mais comuns na formalização de um negócio. Deixa eu te contar uma história. No meu dia a dia, eu sempre escuto dúvidas como por onde eu começo a formalizar o meu negócio e com muitas dúvidas se vai dar certo ou não. Eu sou a Dil Rodrigues e neste vídeo eu vou falar com você que é profissional liberal e já exerce atividade remunerada, ou você que ainda está iniciando as suas atividades e não sabe por onde começar com relação à formalização do seu negócio. É muito comum receber dúvidas relacionadas, por exemplo, a faturamento. Um dos requisitos principais para definir o tipo de tributação, o modelo que vai ser cobrado, os impostos de uma empresa, é através do faturamento dele, porque por esse faturamento nós definimos o tamanho desse negócio e aonde ele se enquadra. E uma dúvida que as pessoas sempre têm é: e se não der certo? E se não vender? E se eu não tiver clientes? E se a crise atrapalhar? Então, como você resolve essa questão de tantas dúvidas com relação às suas metas de vendas e ao seu faturamento para a gente poder fazer um planejamento tributário assertivo na formalização do seu negócio? Veja bem, antes de abrir um CNPJ, é imprescindível que seja feito esse estudo tributário. Por isso, o valor do seu faturamento, ele é essencial para a gente fazer um estudo tributário que esteja condizente com a sua realidade. Mas se você está começando e ainda não sabe quanto você vai faturar, é importante que tenha pelo menos uma estimativa. E é aqui que está um grande erro. As pessoas têm a tendência de deixar as coisas acontecerem, elas não planejam. Eu atendo muitas pessoas que são organizadas e têm detalhadamente tudo o que já aconteceu nos 5 últimos anos, por exemplo, mas elas não conseguem definir o que vai acontecer no mês seguinte. Eu quero que você tenha atenção a esse detalhe, porque é necessário que você tenha um propósito nesse negócio, um propósito na sua atividade. Quem é o seu cliente ideal? Quanto esse cliente vai te pagar, qual vai ser o seu ticket médio, que é a média de pagamentos que você recebe por quinzena ou por mês. É importante que você conheça esse cliente, que você entenda quanto esse cliente vai te pagar, para você ter uma base de qual vai ser o seu faturamento. Não adianta você querer atender todo mundo com várias atividades, não ter um foco, não ter um propósito e com isso você perder a questão de planejar com base nas metas que você quer realizar. Você ficar só deixando acontecer e atender a demanda que vem para você. Por quê? O nosso trabalho ele é 1/3 da nossa vida. Se você parar para pensar, são 8 horas dormindo, ou pelo menos deveria ser, 8 horas trabalhando e 8 horas para todas as outras coisas da nossa vida. E se você começa a atender diversos clientes sem um foco, sem uma estratégia, sem ter um propósito definido, atende por demanda do jeito que vem, você acaba sendo um generalista que muitas vezes não está satisfeito com a sua própria atividade. Isso, além de ser desanimador, vai te prejudicar com relação à sua precificação, porque você vai utilizar tempos diferentes para atender cada cliente e vai ter mais dificuldade para ser um especialista e ter um valor agregado, entregar uma experiência para esse cliente que, consequentemente, vai ali atrapalhar na questão do seu faturamento e até da sua tributação, se você tiver várias atividades aí e não tiver um foco específico com relação às suas entregas. Então, primeira coisa, defina o propósito do seu negócio, o que você quer resolver, quem você de fato quer atender. Para definir um nicho ou um cliente ideal, é importante que você busque pelos atendimentos que você já fez anteriormente, que você gostou de fazer, que você faz com mais facilidade,
que você utiliza do seu talento, isso te gera prazer, isso te gera felicidade. Não é só questão de ganhar dinheiro ou de lucrar mais, mas especialmente de você estar satisfeita na realização das suas atividades. E isso dinheiro nenhum do mundo vai pagar. Tem até algumas frases motivacionais que falam: se você trabalha com o que você ama, então você não trabalha, você se diverte. E é importante que você leve isso para o seu dia a dia. Porque, além de todo o trabalho que você pode fazer de forma profissional na entrega para os seus clientes, nós ainda temos a questão da gestão financeira e da administração do seu negócio, que requer seu tempo e sua dedicação, porque aqui entra a estratégia. Ninguém vai fazer a estratégia, a inteligência do negócio é sua. Ninguém vai fazer isso por você. Você até pode contratar profissionais para te ajudar e eu sugiro que você tenha sim um mentor, que tenha profissionais qualificados para validar o seu mercado, para analisar o seu modelo de negócio, que te auxilie em toda essa questão, mas a inteligência do negócio ela parte de você. Porque ela vai vir do propósito que você quer, da sua realização pessoal e da formação de toda essa estrutura. E qualquer profissional que for te auxiliar, uma das primeiras perguntas que ele vai te perguntar é: aonde você quer chegar com esse negócio? Isso é você que define. Se você quer trabalhar sozinho, se você quer ter uma sala, um ambiente pequeno, ou se você quer ter uma equipe com 10, 50 ou 1000 pessoas, qual é o seu limite? Olhe para o seu termostato financeiro. O que é um termostato financeiro? É um número que todas nós temos na nossa mente, registrando um valor que nós queremos ganhar. E dependendo de que número é esse, você pode estar travando seus resultados. Se ele é um número que chegou em 30 mil, por exemplo, você não fatura mais que isso. Então você tem que desenvolver a sua mentalidade para o crescimento. Ou se ele é um número muito grande e que a sua situação atual está muito longe dessa realidade. Tudo isso você tem que verificar para você ser mais estratégica e solucionar os problemas ali da rotina, fazendo uma coisa que é imprescindível mesmo para você que está iniciando e não tem uma equipe, que é o delegar. Delegar é imprescindível. Você começa pequeno, isso é natural. Todas as empresas grandes, a maioria delas, começaram pequenas. No entanto, a mentalidade precisa ser de crescimento, de lucratividade, de sustentabilidade, de você entender que essa atividade ela é um meio de servir a sua comunidade. Por isso, você vai definir até onde quer ir. Até onde o seu negócio vai chegar? Vai ser no bairro, na cidade, no estado, no país, vai ser no mundo? Qual é o tamanho que você quer? Por quê? Todas as suas decisões de hoje, elas vão te levar para esse propósito de crescimento. Você começa pequeno, mas com a mentalidade de crescimento, de grande. E as suas estratégias vão ser focadas na realização. Um ponto importante que eu sugiro que você faça é o que nós chamamos de visão vivida. Eu aprendi isso, inclusive, no livro O Milagre da Manhã para Empreendedores, e fica aqui a minha dica, leia esse livro, ele pode mudar os seus hábitos aí, as suas rotinas como empreendedor. Nesse livro ele ensina como fazer a visão vivida e a sugestão é que seja em 3 anos, ou você vai pensar agora como você quer estar em 3 anos com o seu negócio. Qual é a estrutura, qual vai ser a lucratividade, o faturamento, quem são os seus clientes. Tudo que você quer realizar em 3 anos. Você vai fazer uma meta agressiva para que você force ali com relação a quem você vai ser nesses 3 anos. Então, o principal das suas metas não deve ser a conquista da meta em si, mas a pessoa que você se transforma para realizar aquele objetivo. Percebe como é imprescindível você trabalhar a questão do desenvolvimento da sua mentalidade, ter um propósito definido de onde você vai levar esse negócio e definir o tempo de quando vai ser essa realização? 3 anos é um excelente tempo, porque você tem tempo de se reestruturar e de se organizar, mas o primeiro passo hoje tem que ser com foco em quem você quer ser em 3 anos enquanto a empresa.
É muito comum que, enquanto prestadores de serviços, nós tenhamos um pensamento de que estamos ali prestando um serviço, atendendo alguém e focar muito na questão operacional. No entanto, você precisa olhar para essa prestação de serviço como um negócio. E observe que você não faz apenas o atendimento desse cliente, você faz a entrega da parte operacional, você precisa fazer a parte da gestão, da estratégia e também a parte gerencial. Então, se você está começando trabalhando sozinha, comece a pensar assim, o que pode ser delegado? Você vai precisar de um assistente, de uma secretária, pode ser um assistente virtual, por exemplo, mas algumas atividades elas precisam ser delegadas para que você tenha mais tempo de ficar na estratégia, de gerenciar o seu negócio e fazer a inteligência que ninguém pode fazer por você. Muitas atividades podem ser delegadas, mas as atividades e estratégias elas vão depender do seu propósito, elas vão depender de quem você quer ser, por exemplo, nesses 3 anos. Então, esses são pontos imprescindíveis, revisar a questão da estratégia, desenvolver sua mentalidade e o propósito, que ele seja definido. Lembrando sempre que empreender é muito mais sobre você, sobre quem você é e o que você quer levar no seu serviço para a sua comunidade, para os seus clientes, do que sobre ganhar dinheiro. Porque ser dono de um negócio, qualquer pessoa pode ser. Basta ela ter um capital, contratar pessoas para fazer toda a operação, inclusive ela pode contratar gerentes e estratégia e ficar como um investidor. Isso é diferente de ser um empreendedor. Ser um empreendedor requer ser estratégico, ser ousado, requer você entender que você precisa aprender o tempo todo, que você não sabe tudo e você precisa ter foco. E um ponto imprescindível também, que para mim é o mais importante, é a questão da fé. O empreendedor que ele não tem fé, que ele não tem visão de futuro, que ele não cria uma realidade, ele tem a tendência de sofrer muito com atividades do dia a dia e não se desenvolver e não crescer com lucratividade. Porque não basta você crescer faturando mais e no final das contas não levar nada para casa, que é trocar a figurinha. A pessoa foca no crescimento, em faturar mais e mais e mais e mais, no entanto, ela não vê a cor do dinheiro. Ela vê que ela está trabalhando cada vez mais, que o faturamento aumentou, mas na vida dela é cada vez mais corrido e ela não consegue enxergar a lucratividade desse negócio. Para você enxergar essa lucratividade, é na parte da estratégia, é você gerenciando e desenvolvendo o seu negócio de forma profissional. Por isso, a formalização dessa atividade é imprescindível. É através dela que você vai desenvolver o seu planejamento tributário, o seu planejamento financeiro e reavaliar tudo aquilo que influencia com questão de custos e lucratividade do seu negócio. Lembrando que você vai evitar de correr riscos desnecessários, de sofrer aí com passivos tributários ou trabalhistas se você tem pessoas trabalhando com você, porque você vai antecipar as situações e se proteger desses riscos que são desnecessários. Eu vejo algumas pessoas que começam a trabalhar empreendendo em uma atividade remunerada e ficam na informalidade achando que estão economizando. É o mesmo caso de quem contrata uma pessoa para trabalhar e fala assim, eu vou testar por 3 meses e depois eu registro essa pessoa. Isso é um risco, porque você pode sofrer uma fiscalização, ter que pagar multas e juros desses meses retroativos onde você trabalhou de forma informal. Muitas pessoas focam apenas na questão do imposto de renda. A maioria das pessoas que me procuram, elas vêm preocupadas com o imposto de renda, porque a estrutura hoje do nosso país, ela é muito inteligente. Com relação ao imposto de renda, eles conseguem visualizar e enxergar toda a nossa movimentação financeira através de cartão de crédito, de contas bancárias e também dos programas de emissão de notas que são utilizados toda vez que nós compramos um produto e vai o nosso CPF nessa nota fiscal.
Então, o que é que acontece? As pessoas se preocupam muito com o imposto de renda, mas elas esquecem que na atividade delas existem outros impostos que são obrigatórios. E é aí onde você precisa ter cuidado para não ter que ser autuado por estar na informalidade e não estar respeitando a legislação do seu município. Fique muito atento com relação a essa questão. Até porque quando você declara o seu imposto de renda, mesmo que você faça tudo certo na declaração de pessoa física, você está mostrando para o fisco que você tem uma movimentação e que não está sendo pago os outros impostos que deveriam ser pagos na sua atividade, como por exemplo o ISS, que é um imposto sobre prestação de serviço. Percebe o quanto é importante você ter esse planejamento e verificar de forma prática, escrita, fazer o cálculo, né, dos impostos, de quanto você teria que pagar, de quais os riscos que você pode evitar, antes de você fazer de fato na prática, de qualquer maneira, de forma informal. Isso vai te ajudar muito a ter clareza e a fazer os cálculos do seu crescimento com assertividade. Por isso é importante que você tenha essa visão vivida com foco nesses 3 anos de onde você quer chegar, com tudo relacionado ali. Para você fazer essa visão vivida, você vai imaginar como você estaria, o que você gostaria de ter ali na sua empresa, de estrutura e tudo mais. Depois que você desenhar isso, o mais importante é o que você quer, qual o propósito, qual a estratégia, aonde você vai chegar. Porque imagina só, você pega seu carro e sai dirigindo sem saber para onde vai, sem verificar o combustível, o óleo, sem fazer uma revisão e simplesmente você sai andando, mas você não sabe para onde vai, você não tem um GPS, você não sabe se o carro está tudo em ordem ou se você vai ter um problema. Quando você começa a desenvolver uma atividade remunerada de forma informal, sem ter um propósito e sem estratégia, é isso que você faz. O seu negócio seria esse carro, esse veículo, que você sai dirigindo sem saber para onde vai e sem saber até onde você pode chegar, porque você não fez nenhuma revisão, você não tem nenhuma clareza. Faz sentido você se dedicar tanto e se esforçar tanto, investir na sua estrutura operacional, para não saber qual vai ser o retorno desse investimento, para não saber se você está lucrando ou não, e cada vez que você precisar de mais dinheiro, de mais resultado, você ter que trabalhar mais e mais, até que ponto você acha que pode suportar isso? Percebe a importância de você ter esse planejamento, de você estruturar a sua atividade como um negócio? Fez sentido para você? Espero que esse conteúdo tenha te ajudado e que você possa se desenvolver cada vez mais.